últimos dias, eu recebi um e-mail de um aluno me questionando se eu era contra ou se eu indicava ou não indicava o uso do Ceph no seu ambiente, na sua estrutura ali de data center para usar juntamente com o Proxmox. Eu achei engraçado, é claro que eu respondi, né? Teria um tempo para refletir o item e questionar sobre alguns itens para saber se no contexto dele se aplica. E aí eu refleti sobre isso, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente acha que um determinado sistema se aplica ou não se aplica de forma genérica. E eu sempre me preocupei com isso na forma com que eu passo conteúdo para vocês, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, se você não segue no Instagram, o link está aqui embaixo, seja também lá em algum curso meu. Também, se você não é meu aluno, os links estão aqui embaixo e eu adoraria ter você no ambiente de sala de aula. Mas voltando um pouco ao tema sobre o Ceph, isso se aplica para o Ceph, se aplica para o GlustFS, se aplica para o Proxmox, se aplica para o XCP, que eu não falo tanto, mas eu gosto bastante, se aplica se é Debian, se é Ubuntu, se aplica para qualquer sistema, pfSense, ou TrueNAS, ou outros, enfim, que a gente vai usar. Tudo depende do contexto. E o contexto, muitas vezes, ele é negligenciado pelas pessoas. Ora, vamos imaginar que eu estou com meu filho, Heitor, vai fazer 3 anos, e a gente vai entrar na piscina. A piscina, eu digo, Heitor, venha porque a água está rasa, a água está pegando aqui na altura da minha barriga, pode pular. Ele vai se afogar. Se ele não se afogar porque eu coloquei ele na natação, é para ele saber nadar, né? Ele está aprendendo a nadar, espero que saiba nadar porque é caro, mas no contexto dele, a piscina ela é funda. Para mim não, para mim a piscina está super tranquila. Então quando ele fala para mim no e-mail, Caio, você indica que eu uso o Ceph ou não indica? Porque eu não vejo você falando muito sobre o Ceph ou sobre outros sistemas de storage distribuído ou storage centralizado. Depende do contexto. E entendendo o contexto dele, onde ele não tinha uma rede de 10 gigabit, onde ele não tinha redes distintas para trabalhar, onde ele não tinha discos de qualidade, onde ele tinha servidores que tinham bancos de dados enormes, foi o que eu falei para ele? Não se aplica. Não é que não serve. Não serve para você, no seu ambiente, com os itens que você tem. Né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, serve, coloca que funciona porque para mim funciona. Novamente, o lance da piscina. Para mim está raso. Para Heitor não. Mas novamente, eu espero que ele saiba nadar porque 300 pila, 2 aulas por semana. Enfim. Bom, basicamente aqui eu falei de 3 ou 4 itens principais para o Ceph ter uma boa performance. Então, vamos refletir sobre cada um deles. O primeiro, com relação à velocidade da sua rede. Estamos falando de um conceito onde cada nó vai ter um grupo distinto de discos e esses discos vão se replicar entre si. Esse é o funcionamento padrão. Então imagina que eu tenho uma máquina virtual no host 1 e eu vou mover ela para o host 2. Eu não estou levando o disco completamente bruto e zerado para o outro ambiente. Por quê? Porque existe uma cópia e uma sincronização desses dados. Então eu estou levando os arquivos de configuração da máquina, ele vai compatibilizar o que está faltando e a máquina vai funcionar lá. Esse host morreu. Bom, ele compatibilizou aqui os itens que ele tem e essa máquina vai funcionar aqui. Se eu não tenho uma rede 10 gigabit ou uma rede que me tem uma estrutura recomendada, e a recomendação vai estar aqui embaixo no link de material de apoio para que vocês possam ver, eu não vou ter tempo de replicar essas informações. Tá? E a forma mais segura é que eu tenha tempo de replicar essas informações. É que eu tenha ali uma segurança no downtime. É uma forma que eu tenho. Ora, se eu não tenho uma rede com a velocidade que precisa ter para funcionar aquele serviço, não é que o serviço não presta. Para mim, ele não se aplica. Eu não estou respeitando as recomendações do serviço. E eu me preocupo muito com isso. Então, com relação à rede, a gente está entendido que eu preciso de uma velocidade mínima e que eu preciso de redes distintas. O Ceph ele vai usar lá 2 redes específicas, que é o recomendado, para que ele comece a trabalhar ali com a troca de informações. Primeiro item, entendido. O segundo item, qual foi? Qualidade de discos. No ambiente do queridinho, nós tínhamos discos mecânicos não Enterprise.
Então não eram discos SAS, tampouco SSDs corporativos ou SSD padrão, e não eram NVMe's. Eu tenho uma limitação não só da rede, como também de leitura e escrita dos discos. Uma vez que muitos discos em cada host faz com que a sobrecarga de I/O dos discos seja alta. Se eu estou sobrecarregando os discos com cópia entre eles, como é que fica a performance das VMs que estão funcionando nesses discos? Então nós temos uma segunda limitação. Precisamos de qualidade no armazenamento para poder usar o serviço. Terceiro item, com relação a... Qual foi, meu Deus? Também nós temos aqui um problema que é o entendimento da solução. As pessoas costumam pegar uma solução e dizer assim, dessa forma não, eu conheço uma forma melhor. E aí começa a trabalhar com gambiarra. Tá? É muito comum. E o danado software livre, ele lhe dá esse poder. Ele lhe dá esse poder para poder fazer certas coisas que funciona até a página 2. Então, eu já vi algumas gambiarras com o Ceph, que a gambiarra era tão bem elaborada que ele esqueceu de aplicar o item para o terceiro host. Então o usuário imaginava que estava usando o Ceph na sua estrutura, quando na verdade os únicos discos que estavam realmente em Ceph era do host 1 e do host 2. Mas na cabeça dele, o host 3 também estava compatível e integrante desse sistema. Como ele nunca precisou usar, nunca descobriu. Até o dia que precisou usar. Então isso também é um problema. O conhecimento sobre aquele item. Precisamos aceitar a recomendação do mantenedor. É o que eu falo sempre nos meus cursos, nas minhas aulas ao vivo, nas minhas aulas gravadas, aqui para você no YouTube. A recomendação, ela tem um motivo. Deixa eu ver meu retorno ali. E o motivo, ele precisa ser respeitado. Agora, se você acha que você está fazendo algo inovador, o que às vezes acontece, tá? Muitas vezes tem coisas que você faz que é melhor do que o planejado. Por exemplo, até um tempo atrás eu não tinha como saber o consumo nominal e real das máquinas virtuais com relação à memória. Eu precisei criar um script, que até vou deixar o vídeo aqui embaixo, aqui em cima nos cards, sobre o script que eu criei, que lê as memórias nominalmente entregues para a máquina virtual e lê a memória consumida e soma ela para que eu tenha uma noção do consumo real das memórias, né? Da minha memória do meu host. Eu não tinha isso por padrão, então precisei fazer. Então, em determinada situação, alguém pode fazer um ajuste no Ceph, por exemplo. Vou pegar um exemplo prático aqui. Usar o conceito de LVM para fazer uma replicação extra Ceph, tá? Ou usar um conceito de unificação diferente do que o Ceph padrão entrega. Funciona? Funciona. Mas quando você sai do ambiente, a pessoa no qual você fez a implantação, ou se você saiu da empresa, ou se você, enfim, não está disponível, quem ficou vai saber como aquilo se comporta para poder resolver um problema quando surgir? Quem ficou vai saber trocar um disco? Ah, Caio, mas trocar um disco no Ceph é fácil. Você coloca ele offline, você expurga ele, né, remove ele do Ceph, coloca o outro, adiciona, e ele vai replicar, depois de replicar, acabou-se. Tá, você sabe? Quem ficou vai saber? Então, quando eu recebo um e-mail desse informando se o Ceph se aplica ou não se aplica, se eu gosto ou não gosto, depende. Depende do contexto. E esse contexto precisa ser respeitado. Porque, na minha visão, o Ceph passa a ser uma parte especialista do Proxmox. Porque ele perpassa o Proxmox. E muitas vezes o pessoal usa o Ceph para esconder um problema muito grave da sua estrutura. Nós não temos infraestrutura para trabalhar com a confiabilidade dos dados retidos. As pessoas querem ter 30 dias, 60 dias de retenção de backup com HDs mecânicos, com HDs não confiáveis, com uma rede lenta. Então, querer, todo mundo quer, mas isso precisa conversar com a realidade. Então, muitas vezes as pessoas procuram trabalhar com o Ceph porque ele trabalha com storage distribuído para esconder uma falta de investimento onde você deveria ter, por exemplo, um storage centralizado
com os 3 hosts olhando para esse pool centralizado, e dentro desse storage centralizado, uma replicação do pool do storage 1 para o storage 2. E um backup das VMs no PBS, fazendo uma replicação do PBS 1 para o PBS 2 fora da sua rede. Então, por muitas vezes não ter recurso para criar essa infraestrutura que lhe traga segurança nas informações e na continuidade do serviço, faz com que a gente vá para o atalho. E o atalho é, coloca o Ceph, coloca os discos replicam, a VM está aqui, se esse host morrer, vem para cá. E na prática, não vai funcionar. Porque a sua estrutura não respeita. Ela está maquiando um problema que deveria ser resolvido de outra forma. É claro que, quando você faz o estudo de análise do problema para resolver ele, e isso precisa de um tempo para analisar, e também isso precisa ser feito de uma forma profissional, de uma forma que documente as etapas e que você tenha certeza de que o valor para resolver isso é X. Com esse valor, eu crio um storage centralizado com uma replicação em outro storage. Caio, tem que ser um storage corporativo, enterprise? Não. Pode ser o TrueNAS. Só que também ele precisa respeitar uma série de outros requisitos que o sistema cobra. Então, eu posso fazer isso aqui com o TrueNAS, o valor do investimento é esse. Ou eu posso fazer isso com o Ceph, pego o valor do investimento e replico no meu ambiente para que ele respeite a infra de rede, de armazenamento, de segurança, de backup e de documentação e de treinamento. Então, quando eu faço a opção de usar o Ceph na minha rede, de forma que perpasse rede, storage, que é o armazenamento, documentação e treinamento, tão pouco importa se é o Ceph, ou se é o TrueNAS, ou se é outra solução. Porque eu fiz o processo correto. Agora, o que eu não posso é, não tenho investimento, tenho aqui uns HDs, não vão me entregar um storage. Se eu colocar uma máquina desktop como o TrueNAS e ela morrer, lascou. Então eu vou usar o Ceph. Lascou também. Então o que eu convido você é a refletir no seu contexto. Então não pegue muitas definições de fora prontas, de que presta, que não presta, se aplica ou não se aplica. Para você, se aplica? Nos itens que você tem, se aplica? Mas eu quero que vocês apliquem isso que eu falei sobre o Ceph para diversos outros sistemas. Será que você não está optando pelo sistema X ou a forma que você está implantando porque você está fugindo de um problema real? Isso pode te causar um problema futuro? Será que você conseguiu analisar a magnitude dessa implantação? Ou será que você está simplesmente se livrando de um problema por agora? A gente sabe que na nossa rede a gente deveria não trabalhar com HD mecânico, deveria trabalhar no mínimo com HDs do tipo SAS, deveria trabalhar com uma retenção de backup real. Mas o nosso ambiente, ele muitas vezes tem complexidades que ele não está abarcado no conteúdo da internet. Então eu preciso fazer aqui, o meu trabalho aqui, tanto nos cursos quanto no YouTube, para além de mostrar a solução e mostrar como implanta, é fazer vocês refletirem sobre o contexto de vocês. Sempre o contexto de vocês é mais importante do que o que se diz na internet. Até para mim. Não é o que eu digo aqui que é verdade absoluta. Ela é verdade para mim, no ambiente que eu gerencio, para você pode ter um detalhe específico. Então, quando eu digo analise o seu contexto, é de fato, coloca na ponta do lápis e vê se aplica, se não se aplica, os motivos no qual se aplica ou não se aplica. Caio, como é que eu sei que motivos são esses? A recomendação do mantenedor. E é por isso que eu sempre vou me ater à recomendação do mantenedor. Por isso, eu quero que vocês passem a analisar a recomendação do mantenedor, passem a analisar, por exemplo, pessoas que falam sobre o conteúdo, no meu caso, e outras pessoas, se de fato elas estão falando para aquele contexto. Passem a analisar se ela não está querendo apenas vender um produto. Né? A gente vê muita gente falando mal, mas depois está oferecendo. Ué, não se aplica muito? Não tem muita coerência? Então, a gente precisa entender isso. E eu queria realmente que vocês passassem a refletir o seu ambiente. Eu tenho, inclusive, uma sugestão para vocês. Analisem o sistema de vocês hoje. Coloquem na ponta do lápis cada sistema e reflitam. Tirem um dia do seu trabalho,
para dizer, hoje eu vou refletir esse sistema. O pfSense se aplica no meu ambiente, ele está me causando dor da forma que ele está implantado. O Samba, na versão 4, ele está me causando dor, ele se aplica exatamente. Será que o NetServer não se aplica melhor ou vice-versa? Será que o meu backup está realmente seguro? Do que pensar, coloca o Ceph porque a replicação vai resolver o problema. Cuidado. Backup só é backup se ele é validado. Se ele não é validado, ele não é backup. Tá? Pensando nisso, eu lancei aqui o meu segundo e-book, né? Eu tenho um e-book lá do Comandos Linux, vai estar aqui embaixo. Também tem um e-book com a guia de migração Proxmox. E eu estou preparando um e-book sobre o Ceph. Por quê? Porque eu estou terminando de gravar o módulo de Ceph para colocar tanto no projeto Empresa Livre quanto no curso de Proxmox. Por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Cenário um pouco diferente. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. Se ficou melhor a forma que a gente interage aqui no YouTube, para que eu possa melhorar cada vez mais. Por enquanto é isso, pessoal. Todos os links estão aqui embaixo. Tchau, tchau.